Donald Trump acabou deixando escapar algo sobre a guerra com o Irã e isso causou um verdadeiro choque entre os americanos. Existe um termo jornalístico chamado killer quote, ou seja, uma declaração fatal. Aquela que o político pronuncia e naquele exato momento percebe que cometeu um grande erro e que essa citação vai acabar de vez com ele como político. Mas o trem já partiu e a citação se espalha pela mídia e se torna um exemplo clássico. Foi exatamente esse tipo de declaração fatal que Donald Trump pronunciou esta semana. E a publicação Axios hoje dedicou a ele um artigo especial com o título "A declaração fatal de Trump expõe sua situação sem saída nas questões do Irã e da inflação." E a citação de Trump soa assim: "Eu não penso na situação financeira dos americanos. Isso não importa." Foi assim que ele comentou o impasse nas negociações com o Irã. E agora vamos analisar juntos, neste episódio, a influência e as consequências dessa citação. Sou Alexei Pichi e vamos discutir isso juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like no episódio, escreva qualquer comentário neste vídeo e siga meu canal no Telegram, Pichi News. O link para o Telegram está na descrição deste vídeo. Vamos começar com uma citação de Donald Trump. Um jornalista da CNN pergunta a Donald Trump: até que ponto a situação financeira dos americanos influencia suas decisões em relação ao Irã? Trump responde da seguinte maneira: eu não penso na situação financeira dos americanos, eu não penso em ninguém. Eu penso em uma coisa: nós não podemos permitir que o Irã tenha armas nucleares. Essa é a única coisa sobre a qual eu penso. Ou seja... Traduzindo, eu não penso na situação financeira dos americanos. Só isso. Ponto final. E essa citação imediatamente tomou conta do noticiário, porque os americanos estão sofrendo com o aumento da inflação e dos preços da gasolina por causa da guerra com o Irã. O presidente deles diz claramente: não me importo com seus problemas financeiros. Tenho minha própria guerra e não penso na sua situação financeira. E por mais estranho que pareça, o presidente Trump basicamente não consegue encontrar uma maneira de conciliar seu desejo de terminar a guerra com o Irã em seus próprios termos, com a necessidade de conter a inflação e manter o mercado de ações estável no ano das eleições para o Congresso. Essas coisas se mostraram incompatíveis, e essa é a armadilha fundamental em que ele mesmo se colocou. Como ele chegou a esse ponto, vamos analisar passo a passo. O que Trump realmente, vamos ser honestos, o que Trump realmente quis dizer quando falou aquela infame citação? É claro que Donald Trump nunca quis desrespeitar os americanos e dizer que não se importa com sua situação financeira. Não foi isso. Aparentemente Trump queria dizer o seguinte, que tipo, econômicos, опасения americanos, os receios internos dos americanos não vão impedi-lo de tomar as medidas que ele considera necessárias para impedir o Irã de criar armas nucleares. Ou seja, é uma conversa sobre prioridades e não sobre indiferença em relação aos próprios cidadãos. Ele basicamente admite que o preço é alto, mas conseguiremos o que queremos de qualquer forma. Mas o problema é que já em novembro haverá eleições para o Congresso nos Estados Unidos da América. E esse detalhe com certeza vai se perder nos vídeos promocionais que os democratas vão montar, e eles vão fazer isso imediatamente. Porque a citação é simplesmente perfeita. Trump e a citação. Eu não penso na situação financeira dos americanos. Agora, a verdadeira dor econômica por trás dessa citação. O petróleo está acima de $100 por barril, em parte devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz e à guerra dos Estados Unidos contra o Irã. A Reuters informa hoje que o Brent já supera $108 por barril. Cada dólar a mais no preço do petróleo tem consequências diretas para os negócios, para o transporte de cargas, para o poder de compra, para a inflação e assim por diante. Os americanos sentem isso toda vez que abastecem seu carro e quando o presidente diz que não pensa nas finanças deles. É exatamente assim que soa: eu não penso na sua situação financeira. E ninguém mais presta atenção no que é dito depois da vírgula. Absolutamente ninguém. Agora, o contexto dessa citação é hoje, 14 de maio. Donald Trump disse essas palavras em Washington, na véspera de sua viagem para Pequim. E hoje, já em Pequim, ele se encontra com o líder chinês Xi Jinping. E um dos principais temas da pauta é justamente o Irã. Como se sabe, Trump e Xi Jinping chegaram a um acordo. O Estreito de Hormuz deve ficar aberto ao fluxo livre de recursos energéticos. Essa foi a primeira manifestação pública conjunta dos dois líderes sobre o Irã. E isso está diretamente relacionado à pressão econômica sobre a qual Trump supostamente não pensa.
E aqui Trump tem um dilema óbvio. Basicamente, Trump tem 3 alavancas de pressão sobre o Irã: militar, sanções e diplomático. A via militar já foi acionada, elevando os preços do petróleo, mas não enfraqueceu Teherã. Agora falam novamente sobre possível guerra. Já está claro que sem uma operação terrestre, Trump não vai conseguir nada. O segundo instrumento são as sanções, mas já estão no máximo, sem mais opções. Diplomático, há negociações, mas chegaram a um impasse. O Irã não aceita abandonar o programa nuclear e os Estados Unidos não retiram as sanções sem essa condição. Claro, há ainda um quarto instrumento, a China. Por isso Trump está em Pequim agora. Mas a China, desculpe, não é um serviço gratuito. Fontes chinesas familiarizadas com a situação acreditam que a guerra com o Irã potencialmente fortaleceu a posição de negociação de Pequim, porque os Estados Unidos precisam da China mais do que o normal. E Pequim está aproveitando isso. O preço pela ajuda com o Irã, concessões comerciais, talvez até Taiwan, e certamente a retirada de algumas restrições sobre microchips. E Xi Jinping já declarou diretamente a Donald Trump hoje. A Trump que, se não houver concessões sobre Taiwan, os Estados Unidos e a China podem entrar em uma guerra aberta para a qual a China está preparada. Os Estados Unidos estão claramente enfraquecidos após a guerra com o Irã. E é aqui que a frase "eu não penso na situação financeira dos americanos" adquire um significado totalmente novo. Trump vai a Pequim pedir ajuda, e por essa ajuda ele vai pagar com concessões. Quais exatamente nós não saberemos agora. Saberemos pelos resultados. Se o Irã recuar na próxima semana, é sinal de pressão da China. E isso significa que Trump prometeu alguma coisa. E esse preço, no final das contas, também vai recair sobre os contribuintes americanos. De uma forma ou de outra. Então, a frase "eu não penso na situação financeira dos americanos" é muito mais precisa do que parece à primeira vista. Só não no sentido que o próprio Donald Trump quis dizer. Vou deixar isso em aberto. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você pode fazer isso financeiramente com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.